Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube e a nossa aula de hoje será sobre dilatação linear, superficial e volumétrica. Então vamos lá. Bom, os tópicos que nós iremos abordar na aula serão dilatação térmica, dilatação linear dos sólidos, dilatação linear da lâmina bimetálica, dilatação superficial dos sólidos e por fim falaremos sobre a dilatação volumétrica e, claro, resolveremos alguns exercícios. Bom, então vamos lá. Dilatação térmica. Bom, em um sólido, ao aquecermos um corpo, aumentamos a agitação de suas partículas e, consequentemente, sua temperatura. Do ponto de vista microscópico, assim, o deslocamento dessas partículas, átomos e moléculas em torno da posição de equilíbrio torna-se maior, resultando daí um acréscimo na dimensão do corpo, isto é, ele se dilata. Então, através aqui observando esta figura, o que a gente pode então entender? Que com o aumento da temperatura, como a gente pode ver aqui, provoca o aumento da dimensão, certo? Então, aqui nós temos esferas, né, que eles estão representando átomos como se tivesse molas aqui entre eles. E também pode haver a diminuição da temperatura também, e isso ela produz uma diminuição das dimensões. Quando isso ocorre, nós falamos que houve uma contração térmica. No nosso dia a dia, a gente pode observar, por exemplo, que entre trilhos consecutivos de uma estrada de ferro, existe aqui, ó, como a gente pode ver, um espaçamento entre eles. E por que que há esse espaçamento? Que é exatamente como a gente vê aqui ó, na figura B, que é para os trilhos eles não entortarem, certo? Que tá bem errado isso aqui. A gente pode observar também que nas pontes e nos viadutos há fendas de dilatação, né, para possibilitar a expansão da estrutura, para evitar assim o aparecimento de trincas. Quando a gente mede a temperatura de uma pessoa, o nível do mercúrio do termômetro ele varia. Então, a gente lembrando que os líquidos e os gases eles podem também se expandir ou contrair quando sofrem variação da temperatura. Então, no estudo da dilatação térmica dos sólidos, faremos a separação em três partes: a dilatação linear, superficial e volumétrica. Então, vamos lá. Vamos falar então primeiramente sobre a dilatação aqui linear. Na dilatação linear, consideramos um fio metálico com comprimento inicial, ó, esse aqui, quando a uma temperatura inicial, né? Aquecendo esse fio até uma temperatura T, como a gente pode estar vendo aqui, ó, que ela é maior que a temperatura inicial, o seu comprimento passa aqui a ser L, ó, em que ele é maior que o meu comprimento inicial. O que a gente pode concluir então nessa figura? Bom, primeiro, que quanto maior for o comprimento inicial, maior será a variação de comprimento, né? Ou seja, se um fio de 10 metros, ao ser aquecido, ele aumenta 1 centímetro em seu comprimento. Outro do mesmo material com 20 metros, ele deve aumentar 2 centímetros ao sofrer a mesma variação de temperatura do primeiro. Segunda observação que a gente pode ter é que quanto maior for a variação de temperatura, maior será a variação do comprimento, né? Através dessa relaçãozinha aqui, ó. Ou seja, o que que ela nos diz? Que se uma barra de aço se expande 1 milímetro, quando tem uma variação de 100 graus Celsius, o comprimento dessa mesma barra ele irá aumentar 2 milímetros quando sua temperatura aumentar para 200 graus Celsius. Então, essas relações anteriores aqui elas podem ser escritas dessa seguinte maneira aqui, certo? Portanto, a variação de comprimento de um corpo sólido, quando conhecemos o seu comprimento inicial e a variação da temperatura, ela pode ser calculada aqui, ó, dessa maneira, né? E então, quando a gente estiver falando sobre dilatação linear dos sólidos, a gente tem que lembrar dessa equaçãozinha aqui, né? Em que a minha variação de comprimento é igual ao meu comprimento inicial vezes o meu alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação aqui da temperatura.
em que o meu alfa é chamado de coeficiente de dilatação linear, como eu acabei de dizer, é uma característica do material de que é feita a barra e do intervalo de temperatura considerada, né? Então, como eu fiz aqui, ó, eu isolei o meu alfa, certo? Então, basta isolar o coeficiente de dilatação linear dessa expressão acima, né? E como a razão ΔL pelo meu L inicial, como a gente pode estar vendo aqui, ó, como a gente pode estar vendo aqui, é adimensional, pois é a razão de dois comprimentos, né? Metro por metro. Cortando ele aqui, a unidade de coeficiente de dilatação linear, portanto, ele será o inverso da temperatura, né? Aqui poderia ser também 1 sobre Kelvin, né? Então, a unidade será o inverso da temperatura. Aqui, eu achei interessante colocar também, né? Essa expressão aqui é a mesma que essa. Porém, através dessa expressão, a gente pode também encontrar, por exemplo, né? Conhecendo a variação de comprimento, ΔL, podemos obter a expressão do comprimento da barra em razão da variação de temperatura, né? Sabemos que a nossa variação de comprimento aqui é o meu L menos meu L inicial, que é igual ao meu L inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, aqui, ó, passando meu L inicial negativo vem para cá positivo, e chegamos nessa expressão aqui, ó. Aqui a gente pode então encontrar o meu comprimento, né, da barra através da minha variação da temperatura que ela teve. E o coeficiente de dilatação linear, né, de alguns materiais, como eu disse, cada um tem o seu. E agora nós iremos falar sobre a dilatação linear da lâmina bimetálica. Esse assunto é bem interessante. A lâmina bimetálica é constituída de materiais que têm diferentes coeficientes de dilatação. Ao ser aquecida, ela se curva para o lado do metal que dilata menos. Como a gente pode observar aqui nessa primeira figura, então nós temos dois metais, certo? O coeficiente de dilatação deles são diferentes. E aqui, como está dizendo, a lâmina bimetálica após aquecimentos. Bom, a lâmina então ela foi aquecida e ela se curvou para um metal que se dilata menos. Isso está presente no nosso dia a dia, como por exemplo no ferro de passar roupa. Aqui a gente pode observar que nós temos dois metais, aqui um e aqui outro. O coeficiente de dilatação deles são diferentes e vai se curvar para o metal que tem dilatação menor, certo? Então aqui, ó, quando o ferro ele começa a aquecer, ele se curva para cima. Como a gente pode ler aqui, ó, no ferro elétrico, por exemplo, a lâmina bimetálica ela funciona como um termostato, isto é, um regulador de temperatura, que a mantém praticamente constante. Quando o ferro ele se aquece, a lâmina se curva, desligando o circuito. A temperatura então diminui e a lâmina retoma sua posição inicial e o circuito se fecha. O novo aquecimento faz com que o ciclo se repita, de modo que a temperatura se mantenha em torno de um valor praticamente constante. Foi o que eu acabei aqui de explicar. Aqui a gente tem uma outra figura também demonstrando. Então, também é utilizada como dispositivo interruptor de corrente elétrica nos disjuntores, por exemplo. Quando a intensidade da corrente elétrica ela atinge um valor acima do máximo, a energia dissipada aquece a lâmina ao curvar-se e desliga o circuito. Está presente também nos alarmes de incêndio e entre outros. Bom, vamos agora falar sobre a dilatação superficial. Considere uma chapa, agora iremos falar sobre chapa, onde eu tenho a área inicial aqui a uma temperatura inicial. Até uma temperatura T, a sua área aumenta e passa a ser A. Então, ela aumentou, certo? E de maneira proporcional. Quando a gente está falando sobre dilatação superficial, a gente está se referindo nesta equação aqui, né? Em que esse meu A é minha área inicial, o meu beta é o coeficiente de dilatação superficial, e aqui a minha variação de temperatura, né? O meu T menos minha temperatura inicial. Bom, dilatação volumétrica. Quando um corpo ele é aquecido, todas as suas dimensões elas sofrem dilatação. Um sólido de volume inicial e a uma temperatura inicial, ele é aquecido até uma temperatura T e o seu volume passa a ser V.
O aumento do volume do sólido, ele é semelhante ao que acontece na dilatação linear e superficial. É proporcional ao volume inicial e à variação de temperatura. Então, quando a gente está falando sobre dilatação volumétrica, a gente está se referindo a essa equação aqui, em que aqui é o meu volume inicial, aqui é o meu gama, o coeficiente de dilatação volumétrico, e aqui é a minha variação de temperatura, né? Que é o meu T menos a minha temperatura inicial. Claro que eu não poderia deixar de falar dos coeficientes, né? É algo muito importante. O meu alfa é o coeficiente de dilatação linear, o meu beta é o coeficiente da dilatação superficial e o meu gama é o coeficiente da dilatação volumétrica. Quando a gente quer achar o coeficiente da dilatação superficial, que é conhecido pelo beta, eu faço 2 vezes o coeficiente da dilatação linear. Quando eu quero achar o meu gama, que é o coeficiente da dilatação volumétrica, eu faço 3 vezes o coeficiente da dilatação linear. Porém, às vezes o exercício, ele já não te dá, por exemplo, a dilatação linear de cara. Às vezes ele te dá o beta, né? Então, através dessa razão aqui, a gente pode também achar o gama, né? Que é a dilatação volumétrica. Em que o meu alfa, ele pode ser o meu beta sobre 2. Ó. Por exemplo, aqui, se a gente passar o 2 para cá, fica beta sobre 2. E pode ser também ser encontrado dessa forma, 3 vezes o beta dividido por 2, né? Então, essas são as formas de achar os coeficientes de cada um, tanto do linear, tanto do superficial aqui, e do volumétrico aqui, esses dois aqui. Tem um experimento de gravesante, né, que é um nome meio complicado. Esse vídeo aqui ele explica bem. Estamos agora também nos referindo, continuando na dilatação volumétrica. Bom, nesse vídeo nós podemos ver que esse rapaz ele tem uma esfera, certo? E ele vai passar essa esfera aqui dentro. Como a gente pode ver, ó. Ela passa facilmente, certo? Aqui, ó. Mais uma vez ele passa ela aqui dentro, a gente pode ver que tá passando facilmente. Agora ele vai esquentar, ó. Ele esquenta essa esfera, fica um bom tempo esquentando. E aí o que vai acontecer aqui, ó? As dimensões da esfera com a temperatura, as dimensões elas vão aumentando, certo? Ó, tá aumentando. E o que vai acontecer com este aumento das dimensões? A gente pode observar então, ó, que a esfera ela não passa. Por quê? Né? Estamos falando sobre dilatação volumétrica, né? Todas as dimensões elas aumentaram, certo? E a esfera ela não passou ali onde passava. Bom, agora vamos aos exercícios, né? Griselda, né, um nome muito lindo, resolveu fazer uma salada para seu jantar. Ao tentar abrir o vidro de palmito, que tem tampa metálica, não conseguiu. Porém, lembrando-se de suas aulas de física do ensino médio, mergulhou a tampa da embalagem em água quente durante alguns segundos. Ao tentar novamente abrir a tampa, observou ela que se soltou facilmente. Né? Ao tentar novamente abrir a tampa, observou que ela soltou facilmente. Isso provavelmente ocorreu por quê? Bom, então vamos explicar esse enunciado. Ela tinha um pote, certo? E ela não estava conseguindo abrir a tampa. E ao colocar a tampa numa água quente, ela conseguiu abrir. Por que isso ocorreu? Bom, o coeficiente de dilatação do metal, né, que é da tampa, é maior que o do vidro. Então, ao ser mergulhado na água quente, a tampa de metal ela dilata mais que o vidro soltando-se, né? Então, agora, quando isso acontecer, né? Isso é muito fácil de ocorrer no nosso dia a dia. Agora a gente sabe o que fazer. Então, nós podemos concluir que no A, letra A, não reduziu-se a força de coesão entre as moléculas do metal e do vidro, não reduziu-se a não reduziu-se a pressão do ar no interior do recipiente, não houve redução da tensão superficial existente entre o vidro e o metal, e o coeficiente de dilatação do vidro não é maior que o do metal. Podemos concluir então que a letra D, o coeficiente de dilatação do metal é maior que o do vidro. Por isso, ao colocar na água quente, ele se dilatou mais e soltando-se.
Exercício 2. Vemos aqui, então, na figura que temos o copo A e o copo B, e o copo A está preso dentro do copo B, né? Às vezes a gente está lavando louça e acaba acontecendo isso mesmo, né? Na pressa. Então, agora você já vai saber o que fazer. Vamos lá. É comum um copo ficar preso dentro de outro. Como você poderia soltá-lo se raciocinando termodinamicamente? Bom, é simples. Para resolver isso, nós podemos mergulhar o copo que está na parte externa, ou seja, o copo B, na água quente. Ele se dilataria mais do que o copo interno, que é o copo A, e o copo se desprenderia um do outro, né? Agora a gente já sabe o que fazer na próxima vez quando isso acontecer. Exercício 3. Agora vamos para as contas. Bom, o tubo de alumínio ele tem 50 centímetros a 0 graus Celsius. Então a gente sabe que é um tubo de alumínio, estamos se referindo à dilatação linear. Ele tem 50 centímetros, então nós temos já o comprimento inicial e a temperatura inicial, que é 0 graus Celsius. Qual é o acréscimo de comprimento? Aqui que está a charada do exercício. Quando ele diz acréscimo de comprimento, ele está se referindo à variação de comprimento, certo? Continuando aqui, desse tubo quando sua temperatura chega a 100 graus Celsius. Então aqui ele já deu a temperatura final. Ele deu o coeficiente de dilatação linear, que é 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. Bom, como estamos referindo à dilatação linear, a gente vai, lembrar aqui dessa equação automaticamente. O comprimento inicial ele já deu, que é 50 centímetros. O coeficiente de dilatação linear ele já deu, que é 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação da temperatura ele já deu, né? Que é 100 menos 0 dá 100. Multiplicando isso aqui dá 0,12 centímetros. Esse exercício parece até ser fácil, porém ele é bom porque nos ajuda a compreender melhor, né? A entender sobre essa equação, né? Onde encaixar cada número e tudo mais. Bom, exercício 4. A temperatura de 15 graus Celsius, encontramos uma chapa de cobre com superfície de área 100 centímetros ao quadrado. Então vamos lá, ele deu a temperatura inicial, né? Encontramos uma chapa. Então, se é uma chapa, agora estamos referindo à dilatação superficial de cobre com superfície de área 100 centímetros ao quadrado, né? Então aqui é a área inicial que ele deu. Que área terá essa superfície se a chapa for aquecida até 515 graus Celsius? E ele deu o coeficiente de dilatação superficial do cobre. Bom, quando a gente está falando sobre dilatação superficial, a gente está se referindo a essa equação aqui, ó. Aqui pode ser representado por S também, tá? Não precisa ser só por A. Então, aqui a variação da minha área é igual à minha área inicial, que ele deu que é 100 aqui, ó. Encontramos uma chapa de cobre com superfície de área 100 centímetros ao quadrado. Meu coeficiente de dilatação superficial, né, o meu beta, é 3,2 vezes 10 elevado a menos 5, que ele deu aqui, ó, nos dados. E a minha variação de temperatura é 515 menos 15 dá 500. Multiplicando isso aqui, ó, 100 vezes 3,2 vezes 10 elevado a menos 5 dá 3,2 vezes 10 elevado a menos 3. Vezes 500 dá 1,6 centímetros ao quadrado. Porém, ele quer saber que área terá essa superfície se a chapa for aquecida até 515 graus Celsius, ou seja, qual será a nova área da chapa aquecida, certo? Ele quer saber o meu S, esse meu S aqui, ó, né? A nova área da chapa aquecida. Passando esse S para cá, ó, então nós temos que nossa área inicial é 100, mais a variação da área 1,6 que a gente acabou de achar, e somando isso aqui dá 101,6 centímetros ao quadrado. E conseguimos resolver o quarto exercício. Bom, vamos para o último exercício agora, o exercício 5. Uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 graus Celsius para 75 graus Celsius. Bom, então aqui ele já nos deu a variação da temperatura, 75 menos 25, 50 graus Celsius. Observando-se um aumento de 2,1 centímetros cúbicos em seu volume,
Agora estamos falando volume. Aqui que está a charada também do exercício. Ele fala, observando-se um aumento, ou seja, o que é esse aumento? A minha variação que o meu volume teve. Então, o meu ΔV é 2,1 centímetros cúbicos. Sendo 14 vezes 10 elevado a menos 6 o coeficiente de dilatação linear do ouro, qual era o volume inicial da estatueta? Como assim? A gente está falando sobre dilatação volumétrica e ele dá a dilatação linear. Bom, eu disse que para achar a dilatação, coeficiente de dilatação volumétrica, a gente faz assim, ó. Aqui ele deu o nosso ΔV, né? Ele disse que o aumento é de 2,1 centímetros cúbicos. Coeficiente de dilatação linear, como eu acabei de falar. E para achar a dilatação, coeficiente de dilatação volumétrica, a gente faz essa razãozinha aqui, ó. 3 vezes o alfa. Se ele desse dilatação volumétrica nesse exercício, seria muito fácil, né? O legal desse exercício é essa parte aqui, ó. 3 vezes o alfa, então, assim que a gente consegue achar o coeficiente de dilatação volumétrica. 3 vezes 14 vezes 10 elevado a menos 6, então dá 42 vezes 10 elevado a menos 6. Agora que nós já achamos o coeficiente de dilatação volumétrica, nós temos a nossa variação do volume de temperatura, ele quer saber o que no exercício? O volume inicial, certo? Então, aqui, ó, a variação então, do volume é 2,1 vezes 10 elevado a menos 6. Volume inicial é o que eu quero saber, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, que a gente acabou de achar aqui em cima, e vezes a minha temperatura que a gente já tinha achado aqui no início, quando a gente estava lendo o enunciado. Isolando aqui, ó, meu volume inicial, eu divido esse númerozinho aqui, ó, por esse 2100, né, que foi a multiplicação desses dois, dá 0,001 vezes 10 elevado a 6, que é o mesmo que 1000 centímetros cúbicos. E assim nós resolvemos o último exercício, né? Quando a gente está falando sobre dilatação volumétrica, então, a gente lembra dessa equaçãozinha aqui, certo? E é isso, pessoal. Muito obrigada por verem o vídeo até aqui. Se inscrevam no meu canal, por favor. E se tiverem alguma dúvida, né, sobre o que foi passado na aula, vocês podem deixar aqui no comentário do vídeo, que eu vou estar sempre de olho, certo? E vou responder vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até mais!